gente, aqui é a Débora e hoje eu vou compartilhar com vocês um vídeo um pouquinho diferente. Eu, pessoalmente, além de vídeo de penteado, dessas coisas assim, eu adoro ver vídeos sobre histórias reais e sobre muitas vezes histórias tristes, mas que servem pra gente aprender sobre a própria nossa vida, né? Há muito tempo atrás eu vi um vídeo sobre, um documentário, aliás, sobre o desastre Katrina e o Memorial Hospital, que foi um hospital que passou por decisões muito difíceis. E eu acho que é muito interessante a gente fazer esse paralelo com o que a gente está vivendo em Manaus e em vários hospitais do nosso país nesse tempo de coronavírus. Aqui também fica o meu muito obrigada a todos os profissionais que trabalham na linha de frente, porque é um trabalho assim que, como vocês vão ver nesse caso, palavras não são suficientes para descrever o quão tenebrosa é a certeza de que você pode fazer uma decisão entre a vida e a morte de uma pessoa. É muito difícil, né, gente? Ninguém está preparado. Então, vamos ver esse caso e eu espero que vocês gostem. Esse é um caso real que foi reportado pelo New York Times. O nome da jornalista que fez a matéria, que foi de 1º de agosto de 2009, foi da Sherry Fink. Eu vou deixar o link da reportagem aqui embaixo. Como muitos de vocês podem lembrar, em 2005 a gente teve o desastre do furacão Katrina, que foi um furacão muito forte, com ventos de mais de 280 km por hora, que no oceano era nível 5, na terra foi nível 3. Só que afetou muito a cidade de Nova Orleans, porque é uma cidade que ela, por si só, já é abaixo do nível do mar. E, infelizmente, as obras de infraestrutura que existiam para conter o aumento do nível da água não foi possível. A nossa história começa num hospital que foi construído na década de 20, chamado Hospital Memorial de Nova Orleans. Esse hospital, desde quando foi construído, ele sempre serviu de uma certa forma de abrigo para as pessoas ali da localidade que estavam passando por uma dificuldade e precisavam em desastre se abrigar ali. E na data do furacão Katrina não foi diferente. A data de maior impacto do furacão Katrina na cidade foi dia 28 de agosto. Na madrugada do dia seguinte, do dia 29, mais de 2.000 pessoas já tinham tomado abrigo no hospital. Além disso, o hospital tinha cerca de 200 pacientes internados e mais 600 pessoas trabalhando ali para manter esses pacientes. O hospital ele tinha um sistema de geradores, só que esses geradores, infelizmente, eles tinham um período propício para eles serem utilizados. E vocês imaginam, né, gente, quando a tempestade aconteceu mesmo, esse hospital, por exemplo, assim como grande parte da cidade, ele fica na parte de baixo do vale. Então ele mesmo está a 3 pés embaixo do nível do mar. Então, assim, as janelas quebrando, as famílias ali todas abrigadas juntas, porque na época da tempestade, mais de 1 milhão de pessoas conseguiu sair da cidade de Nova Orleans e evitar o pior. Só que mesmo assim, várias pessoas acabaram falecendo porque não tinham como sair da cidade, não tinham condições. Nova Orleans historicamente tem uma população pobre de grande proporção e as pessoas não tinham como abandonar tudo que construíram numa vida inteira. Por isso elas pegaram um abrigo nesse hospital, que era um dos mais conhecidos na localidade, né? E mesmo assim, com a chuva de granizo, com tudo o que estava acontecendo, os relatos são que o hospital tremia, assim, parecia que tudo ia cair. Mas graças a Deus amanheceu no dia 29 e as pessoas, ninguém faleceu nesse momento. Bem, o que acontece? No dia 30, às 5 da manhã, foi quando o gerador falhou. Nessa hora já estava o quê? Quase 48 horas, né, desde que o desastre tinha acontecido. Ainda não tinha chegado nenhum resgate, porque o local era de difícil acesso, apesar de ser um hospital. E esses geradores, o que acontece? Eles têm um período que eles conseguem funcionar e, além disso, eles não suportam todos os aparelhos do hospital. Por exemplo, ar-condicionado desliga automaticamente, sabendo que em Nova Orleans, nessa época de verão, o calor, gente, dizem, né, os relatos da reportagem, de tudo isso, dizem que o calor era insuportável, era um calor de mais de 40 graus, com o cheiro do esgoto, da água que estava começando a voltar e deixava todos os destroços. Então, assim, era uma situação já por si só muito precária. E os médicos ali trabalhando em plantão direto, agora já em 48 horas. Essa reportagem específica, ela foca numa médica muito experiente de 49 anos chamada doutora Ana. A doutora Ana
naquela confusão ali dos médicos, ela tomou uma posição de liderança. E falando em paciente, para nossa história, é muito importante eu contar um detalhe essencial. O que acontece? Era um hospital particular, só que em um dos andares do hospital existia como se fosse um hospital dentro do hospital. O que que era? Era um andar inteiro que uma clínica privada contratou e colocava os pacientes dela lá. E por que que é importante fazer essa diferença? Porque quando eles viram que o resgate não estava sendo feito como o planejamento do hospital e de todas as normas eram, os médicos começaram a ter que fazer a verdadeira escolha de Sofia e analisar, na eventualidade de um resgate, quem que seria resgatado. Porque nesse caso específico era questão de tempo, o gerador ia parar e não era apenas o oxigênio que ia acabar, né? Porque não ia ter mais a eletricidade para bombear. Teria que ser feito manual, mas mesmo assim os recursos humanos eles não são infinitos, né? As pessoas trabalharam o máximo que puderam e mesmo assim não foi suficiente. Além disso, medicamentos, tratamentos, tudo isso eles tinham no estoque, então assim, não duraria para sempre. Quando eles viram que só dentre os pacientes do hospital, não contando essa clínica privativa do 7º andar, mas só nos pacientes do hospital, cerca de 180 deles tinham que ser resgatados. E gente, vamos combinar, o gerador não funcionava desde a manhã anterior. Então, não teria como sequer eles transportarem esses pacientes para o Niro. E aí eles decidiram fazer uma diferenciação. Aqui no Brasil existe isso também, eu vou falar melhor no final, que isso eu achei muito interessante fazer um paralelo com o Brasil. Só que nos Estados Unidos existe um termo que a pessoa assina de não ressuscitação. Então, nessas condições, se por acaso acontecer falta de recursos ou então se a pessoa tiver uma parada cardiorrespiratória, ela opta por não ser reanimada, por uma morte mais humana, como o termo mesmo fala, né? E aí os médicos decidiram que todos os pacientes que tinham assinado esse termo não seriam resgatados primeiro. Todos eles seriam colocados no final da fila. E isso é difícil a gente pensar, né? Porque eu não imagino que uma pessoa que assina conscientemente um termo desse pensa que, poxa, às vezes ela não tá numa saúde muito ruim, mas tá numa situação de catástrofe. Será que ela não gostaria de ser resgatada? O que vocês acham? Mas, de qualquer forma, essa foi a decisão dos médicos. Só que, em paralelo com essa equipe médica, a clínica privada do 7º andar do hospital, que tinha cerca de mais de 50 pacientes, mais de 80 pacientes, eles já tinham uma política diferente. Eles eram uma clínica completamente focada no tratamento de pessoas idosas e com problemas de mobilidade. Então, eles não fariam essa escolha por meio de quem assinou o termo ou de quem não assinou o termo. A dedicação deles era tentar salvar todo mundo. Só que é muito difícil, né, gente? Porque desses 80 pacientes, mais de 50 necessitavam de máquinas para viver. E conforme o gerador foi terminando a energia e tudo mais, existem relatos de pacientes que tentaram, nessa hora, né, mais de 70 horas depois do desastre, já começaram os primeiros resgates por barco e por helicóptero. Para o resgate do helicóptero, eles tinham que ser transportados até o térreo. De lá, eles eram transportados até um estacionamento anexo, onde o helicóptero conseguia pousar e decolar. Além disso, pessoas que tinham barcos ali, muitos deles com parentes no hospital, foram também resgatar os seus familiares. Imagina que situação, nossa, desesperadora. E nisso a cabeça, o estado psicológico, que é muito, muito importante a gente pensar nisso, porque os médicos eles fazem um juramento em defender a vida, defender a saúde, só que ninguém está preparado para enfrentar uma situação como a gente está enfrentando com o corona, como a gente está enfrentando em desastres. Eu tenho parentes médicos, eu tenho amigos médicos e os relatos são assim desesperadores e ninguém merece tomar esse tipo de decisão e ninguém merece ser confrontado com essa realidade, né? A verdade é que a nossa política ela tem muito negacionismo e tem muito toma lá da cá, mas gente, quem tá na linha de frente tá vendo como é difícil. E sem fazer um julgamento do político X ou Y, eu acho que todo mundo tinha que se unir em prol da melhora, né? Mas enfim, vamos voltar para Nova Orleans. Algumas pessoas conseguiram ser resgatadas, mas a nossa história ela se torna cada vez mais triste, por quê?
porque essas pessoas que tinham o termo assinado que não gostariam de ser ressuscitadas numa parada cardiorrespiratória, elas foram sendo colocadas para trás, colocadas para trás, colocadas para trás. O resgate, né? Conforme foi passando as horas, conforme as horas foram passando e conforme os helicópteros de resgate da Guarda Nacional, eles foram diminuindo em quantidade também, eles viram que simplesmente as pessoas não iam ser resgatadas a tempo. A doutora Ana, ela tomou uma decisão que, perante a opção de ver as pessoas ali agonizando até a morte, foi ministrada uma dose de 2 substâncias, que eu não vou falar aqui porque eu acho que não vem ao caso, mas de 2 substâncias que em quantidades mais sutis ajudariam para amenizar a dor. Mas nas quantidades que foram ministradas, foi efetivamente para levar esses pacientes a óbito de uma forma mais humana, né? E aí a gente entra na parte da eutanásia, da ortonásia. Bem, só para terminar, essa médica no final, depois de 5 dias esperando, e também é muito importante a gente pensar, como eu estava falando na condição psicológica, que assim, talvez uma decisão que ela tomou depois de 3 dias em plantão direto não seria a decisão que ela tomaria naturalmente. Então, quando a gente está julgando a pessoa, julgando o caso, é necessário a gente pensar nisso também, tá, gente? Porque eu não vou aqui fazer também novamente um julgamento de valor, se eu acho que foi correto, se não foi correto. Eu sempre acho que a vida tem que ser defendida, mas a gente não sabe o que ela estava passando, o que as enfermeiras estavam passando. Quando finalmente os sistemas as equipes de resgate conseguiram chegar no local, elas ficaram horrorizadas, porque viram que na capela do hospital tinham mais de 40 corpos. E depois, quando esses corpos foi feito o exame pós-mortem nos corpos, verificou-se que cerca de 17 deles não tinham falecido por causas naturais. Por quê? Porque foi encontrado na corrente sanguínea dessas pessoas certas substâncias que teriam levado elas até a morte. E nisso é delicado a gente falar, por quê? Porque existem casos de algumas pessoas que foram vítimas que elas não eram doentes terminais, né? Eram pessoas, às vezes, com a mobilidade reduzida, pessoas obesas que não conseguiriam descer até o resgate, mas que em outras circunstâncias poderiam com certeza serem salvas, né? Por isso se tornou um ponto muito polêmico, né? E a doutora Ana, com 2 enfermeiras, ela foi julgada por homicídio. Um grande júri durou cerca de 1 ano as investigações por homicídio dessas 17 pessoas, só que no final ela foi inocentada pelo júri. Eles consideraram que nas circunstâncias teria sido mais humano ela ministrar essas doses do que efetivamente essas pessoas que não teriam outra opção senão o falecimento, né? Depois de 3, 4, 5 dias sem energia e sem os aparelhos necessários para manter a sua vida. Nisso a gente traça um paralelo com Manaus, com várias cidades que estão vivendo essa crise de falta de insumos por causa da pandemia do corona, né? É difícil porque a pessoa hoje em dia no Brasil, desde 2013, tem uma resolução do Conselho Federal de Medicina que autoriza o que a gente chama de testamento vital. É basicamente um documento que você tem que fazer previamente, consciente e perante uma testemunha, um documento escrito que você determina a forma como você quer ser tratado. E esse documento, apesar de não ter lei, nada disso obrigando, é um documento que para os médicos, mesmo que a família depois fale que não é essa vontade, que quer que seja mantida a vida artificialmente, esse documento prevalece. Só que a gente escreve, né, esses documentos numa situação que a gente não imagina o que pode vir pela frente, tudo que pode acontecer. Então é muito difícil, né? Ao mesmo tempo, você vai responsabilizar uma médica, né? No direito, existe criminalmente algo que impede, em linhas mais simples, né? Que impede que a pessoa seja punida, chamada inexigibilidade de conduta diversa. Isso torna o seu comportamento um comportamento de acordo com a lei, porque se considera que uma pessoa nas mesmas circunstâncias que você não teria outra opção senão cometer aquele suposto crime.
Nessa situação, né, que a doutora Ana teve que decidir pela morte de pacientes que não teriam como ser resgatados como a forma mais humana de tratar eles. Será que essa era a única conduta exigível dela naquele momento? Será, enfim, se dedicado mais no tratamento? Sinceramente, eu não sei. Porque os relatos, as fotos de tudo que eu consegui pesquisar para trazer esse vídeo para vocês é algo assim tenebroso. Foram 5 dias sem água, sem esgoto, com pessoas que se refugiaram lá. Depois do segundo, terceiro dia, quase que um estado primitivo se colocou em Nova Orleans. As pessoas, muitas começaram a agir com violência, começaram a invadir o hospital. A segurança teve que armar os médicos e enfermeiros para se protegerem mesmo, porque as pessoas queriam invadir, queriam pegar medicamentos, enfim, uma situação de catástrofe. Então, esse ponto também é muito interessante a gente pensar, será que era exigível alguma outra conduta? Será que se fosse no Brasil ela seria condenada? Não sei, gente. Porque aqui no Brasil, qualquer homicídio com a intenção de matar, que a gente chama de um homicídio doloso, ele é julgado pelo tribunal do júri. Então, são 9 pessoas como a gente, que não tem nenhuma formação jurídica, que vão decidir se a pessoa é ou não é condenada. E aí eu tenho minhas dúvidas se ela seria condenada ou não. E finalmente, mais uma coisa que eu queria falar com vocês, especialmente em relação a Manaus, assim, é que é incrível como óbvio que isso nunca vai compensar a perda de alguém, nunca. Mas efetivamente, caso seja comprovado que houve uma omissão do Estado e caso seja comprovado que existe um nexo, ou seja, uma relação entre o falecimento das pessoas por ausência de oxigênio e uma negligência, né, ou seja, uma culpa do Estado no fornecimento desse oxigênio, efetivamente o Estado do Amazonas, ou então qualquer Estado da Federação que seja, ele pode sim ser responsabilizado. Isso porque a nossa Constituição, que é o documento, a lei máxima que a gente tem, no artigo 37, parágrafo 6º, que regula a administração pública, né? Ela fala especificamente que o Estado tem responsabilidade, né, pelos serviços que ela presta, na expectativa do que a gente espera, né, gente? Ninguém espera ir para um hospital sem que os insumos básicos existam. Então, dito isso tudo, eu trouxe esse caso para vocês, porque foi um caso que na época, eu vou achar o documentário, vou botar o link aqui embaixo, na época me sensibilizou muito e não tive como deixar de pensar no paralelo, né, com o que a gente está vivendo, que a gente só vai saber as consequências para frente, mas de que qualquer forma é uma situação muito triste, né? Essas escolhas que os médicos às vezes são ali colocados e obrigados a fazer, que eu tenho certeza que eles nunca desejariam estar naquela posição, né? E nesse ponto é interessante falar também que a doutora Ana, hoje em dia, ela está em liberdade, tiveram vários artigos a defendendo, e ela participa em muitos congressos, muitas conferências sobre desastres e a resposta hospitalar necessária nessas situações. E aí ela coloca algumas perguntas, né, que são perguntas que eu acho super pertinentes a gente fazer nessa época de pandemia. Por exemplo, quanto tempo devem os profissionais de saúde estar com os doentes que podem não sobreviver? Que pacientes devem receber uma parte dos recursos limitados? Quem decide? O que significa fazer maior bem para o maior número? E será que esse fim justifica os mesmos? Onde é que está a fronteira entre o cuidado de conforto adequado e a morte por misericórdia? Como, se é que os médicos e enfermeiros devem ser responsabilizados pelos seus atos nas circunstâncias mais desesperadas, especialmente quando o governo nos falha? É muito difícil, gente. Eu sinceramente não tenho resposta para essas perguntas. No caso do Hospital Memorial, foi criado para efeitos de resgate dos pouquíssimos helicópteros que tinham na época. Foi criado um sistema de 3-1, 3 dos menos graves para 1 os mais graves que efetivamente não foram resgatados. Mas de qualquer forma, é inacreditável a gente pensar que a gente vive numa época que os nossos médicos todos os dias estão sendo obrigados a tomar esse tipo de decisão.
E aqui fica o meu imenso, imenso, imenso agradecimento a todos os médicos e profissionais da linha de frente. Esse vídeo eu fiz dedicado a eles, que eu considero que eles são os verdadeiros heróis nessa época. Eu perdi dois parentes meus por Covid e eu não tenho palavras, apesar do que aconteceu, eu não tenho palavras para agradecer o tratamento que os meus avós receberam. Então, eu gostaria de colocar essas reflexões e quero saber a opinião de vocês, né, sobre isso tudo que a gente falou. E espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curtem, se inscrevam e apertem o sininho para as notificações que mais vídeos assim virão, tá bom? Beijo, tchau!